Esse é o Conexão Jovem, o lugar onde você tem voz e tem vez. Que bom que você está com a gente, participando, sempre fazendo acontecer esse programa que tem a sua cara. Você participa com a gente através das redes sociais, facebook.com/Conexão Jovem Oficial. Tem o nosso Insta também, @PGConexão, e o nosso WhatsApp que está aí na sua agenda do telefone, tá? 12981353043. Boa noite, Apolinho. Boa noite, Bia. Gostei de você falar que a galera tem a cara do Conexão. Você vê, São né? jovens, então, né? Sim, claro. Assim como a gente. E outra, eles têm voz e têm vez, sempre participam Sempre. aqui, então o programa a gente faz pra eles, né, Chapolin? Com certeza. Eu quero saber, você tem uma missão, Bia? Tem uma missão. Hoje eu tenho uma missão. É uma menina de 3 meses, a Nina. Ou um bichinho que dá trabalho. De é uma cuidar missão. dela, educar Exato. ela, né, Chapolin? Exato, Boa, com certeza. boa. Essa é a minha missão. Esse é o tema do Conexão de hoje. Qual é a sua missão? Aliás, você entende o que é missão? Você sabe o que é missão? Define missão aí pra gente. Escreve aqui pro facebook.com/Conexão Jovem Oficial, nosso Insta, nosso WhatsApp também funcionando para te atender, e a gente vai trocando as nossas informações aqui, né, Chapolin? Com certeza. A gente está aqui ligado já para você, para mandar a sua pergunta, seu questionamento, a sua participação aqui. Como a Bia já falou, você tem voz e tem vez. E eu estou preparado para receber já aí a sua participação e a gente interagir juntos e descobrir qual é o verdadeiro sentido da missão. E o que é missão? Vai ser super bacana. Exatamente. Então vem aqui com a gente, senta no sofá amarelo, porque a gente trouxe aqui convidados especiais, eles que foram para Guiné-Bissau fazer um voluntariado lá, trabalharem com missão, e eles vão contar tudo pra gente daqui a pouquinho, essa experiência fantástica, tá bom? Vem com a gente. Seguinte, conexão rima com missão, você já tá cansado de saber isso. E é exatamente o tema de hoje aqui do programa. O que é missão? O que é ser um missionário? O que Jesus Cristo nos deixou como exemplo sobre missão? Por que a gente precisa fazer o bem? Ou por que a gente faz o bem? Para que ajudar o próximo, por exemplo? São perguntas importantes que a gente precisa de respostas ou precisamos procurar as respostas. Quem sabe, nós estamos conduzindo a nossa vida aí em uma direção errada e perdendo Jesus Cristo de vista, sabe? A gente está indo assim com Jesus, ele vira uma esquina e a gente se perde. E aí, você tem feito a diferença aí onde você está? Diz aí pra gente. Você se envolve em projetos voluntários? Não, no momento não. Não, infelizmente, mas gostaria. Eu trabalho na igreja, já fiz trabalho voluntário em igrejas, assim, com crianças e adolescentes. Bastante, e muitos, até demais. Nada? Não, Nenhum? nenhum. Sim, na verdade sim. Alguns. Eu gosto de ir à creche. No momento, não. Eu sempre colaborei com pessoas necessitadas. Eu nunca estive envolvido diretamente no projeto voluntário, mas sempre colaborei. E como você faz o bem para as outras pessoas? Fazendo bem mesmo. Ajudando sempre o próximo quando precisa. A gente pode fazer o bem realizando a nossa parte. Coisas do dia a dia, você separar o lixo, você ajudar o próximo, você fazer a coleta seletiva dentro da sua própria casa. Eu tento fazer, assim, o que a gente pode fazer, né? Tipo, quando eu vejo que eu posso ajudar, nas condições que eu tenho, aí eu ajudo. Bom, não fazendo mal já é uma forma de fazer bem. Aí eu faço doações no orfanato 2 vezes por ano de roupas e sapatos. Então, no orfanato próximo de casa. Então não deixa de ser fazer o bem, né? Eu sou pai de 4 filhos, 2 netos, então eu procuro fazer bem a minha família. Cuido da minha mãe que tem 90 anos, tá certo? Então eu acho que a minha parte como ser humano eu faço. Praticar a educação, a cortesia, a gentileza. Isso tá faltando demais aqui nesse Brasil, não tá? Aliás, no mundo. Então eu acredito que princípios básicos, entendeu? Que de educação realmente, que a gente aprende com a mãe, com o pai, na escola, praticar na sociedade. Eu acho que a gente seria um mundo bem melhor se a gente fosse legal um com o outro, de verdade. Ajudar ao próximo é a essência do evangelho, do cristianismo. Não é à toa que Jesus disse que tudo quanto fizestes a um desses meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim o fizestes. Quando você procura fazer o bem, busca ajudar a quem precisa, você está fazendo algo para o próprio Cristo. E existe maior realização e sentido na vida que esse? Claro que não. E para isso você pode ir para o outro lado do mundo, viajar para bem distante, ou apenas se lembrar daquele seu vizinho que você nunca conversa, daquela pessoa que você passa na rua todo dia e finge que não vê. Charles Dickens gostava de dizer que ninguém pode achar que falhou a sua missão aqui nesse mundo se aliviou o fardo de outra pessoa. Jesus mesmo, quando esteve aqui na Terra, passou a maior parte do tempo aliviando o sofrimento, levando esperança e espalhando amor. E você, como tem usado o seu tempo?
Qual a sua missão? Que legado você quer deixar aos outros? Sobre isso que o Conexão conversa agora. E é claro, você é o nosso convidado especial, você participa da nossa conversa, do nosso bate-papo aqui, você interage com a gente através das redes sociais, facebook.com/Conexão Jovem Oficial, tem o nosso Insta também, nosso perfil @PGConexão, já temos aí mais de 45 mil seguidores, jovens interagindo ali com a gente todos os dias, obrigada pelo seu carinho, e o nosso WhatsApp também é uma outra opção para você participar de maneira instantânea, isso significa que você escreve daí, a gente lê daqui e toca o barquinho aqui até o final do Conexão, beleza? Combinado? 12981353043, esse é o nosso número, tá aí na sua agenda e você conversa com a gente. Mas não estamos só, né, Chapolin? Temos uma galera especial aqui para falar sobre missão hoje aqui no Conexão. Quero que vocês já se apresentem ao meu lado aqui. Meu nome é Patrícia. Legal, Patrícia, você faz o quê? Eu sou farmacêutica. Legal, e participa do Instituto Gênesis ali, né, com as missões e tudo mais. Isso, eu faço as missões durante as minhas férias. Muito bom. Então, você dá um pedacinho das suas férias. Daqui a pouco você vai contar melhor pra gente. Está aqui o Ali. Olha, pastor, posso chamar assim? O Alisson. Pode me chamar de Ali. Já esteve aqui com a gente uma outra vez. Já foi o quê? 2 vezes você já veio aqui, não foi? Acho que é. Duas vezes, né? 2, 3, 4. 2, já 3, tem 4, já até perdeu as Ele contas tá mais aqui. ou menos assim, na mesma proporção da galera do Metanoia ali. Ah, é da, verdade, da Nova verdade, Semente. verdade. Sempre com a gente aqui conectados. Sempre Quando fala de parceiro. missão, tá aqui com a gente. Legal. Mas é muito bom sempre estar aqui com vocês. Muito bom. Você é diretor ali do Instituto Gênesis, que a gente vai falar daqui a pouquinho. É Instituto Base Gênesis, né? O nome ficou Instituto Base Gênesis, porque ali é a Praça da Sé, o ponto zero de São Paulo, Marcos Zero de São Paulo, então é uma base para o novo começo de pessoas. Então, essa foi a jogada do pessoal aí que criou o nome, ficou muito bacana. Começou com o Instituto Base Gênesis, mas depois de já ver o trabalho, depois de 1 ano e meio acontecendo, você fala, realmente tem muito a ver a proposta com o nome. Legal. Bom, a galera de casa está falando, o que é isso aí que vocês estão falando de Base Gênesis, Instituto Base Gênesis? A gente só está dando uma introduçãozinha, você vai descobrir daqui a pouquinho. E a Michele, tudo bem, Michele? Tudo bem. Você faz o quê, Michele? Eu sou microempresária de alimentação saudável. Muito bom. Aliás, tem uma galera aqui na Novo Tempo. A Michele vai vir aqui, eu adoro as coisas que ela faz, de comida, que não sei o quê. Eu ia trazer, mas não Poxa, deu daí, tempo. ó, Da eu próxima vez eu trago. Bem, o dia que você veio no Conexão, você não lembrou da gente. Já dá para chamar semana que vem. Vamos trazer semana que vem? Eu achei que ia rolar uma janta já aqui, o dia. Muito bem. Você participa também junto ali com algumas missões, alguns projetos de voluntariado no Base Gênesis, né? Na verdade, foi a primeira vez que eu fui para a missão através do Instituto. Muito bom. Tá certo, Ali. Então explica aí pra galera o que é Instituto Base Gênesis. O que se faz lá, o que é isso? Bom, o Instituto Base Gênesis, ele nasce ali na Praça da Sé como a ideia centro de influência. O centro de influência é uma concepção já muito conhecida dentro da missiologia, que é um espaço que você ocupa para mostrar, de fato, o que você pode somar na sociedade imediata que você está ali. Nós começamos há quase 2 anos ali no Gênesis e tem sido assim, uma grata surpresa, porque em 1 ano a gente envolveu mais de 450 voluntários, tem ações de voluntariado todos os dias e nós buscamos juntar a necessidade de pessoas, não só necessidades materiais, mas toda a diversidade de necessidades, desde um atendimento psicológico, às vezes de uma conversa, às vezes de aprender uma língua. Então, juntar essas necessidades com oportunidade que nós, pessoas que conhecemos qual é o propósito da nossa vida, entregamos para as pessoas como resultado. Então, nós entregamos a necessidade que vai ser suprida, mas também a nossa influência positiva a partir daquilo que Jesus Cristo nos mostra. Você estava me contando que ali no Instituto Base Gênesis, que fica ali perto da Sé, né, aqui em São Paulo, capital, vocês dão aulas ali, não é? Acontecem ali palestras, enfim, é um atendimento que vocês dão totalmente de graça para a população. Todo mundo pode ir lá e se beneficiar do Instituto? O Gênesis ele tem várias ações de diversas formas para várias classes possíveis. A gente tem desde desenvolvimento de perfil profissional, a gente tem capacitação profissional, mas, por exemplo, São Paulo, a Praça da Sé é uma complicação muito grande. 650 mil pessoas passam por dia, 650 mil pessoas. Então, é uma diversidade muito grande, enorme. Então, os refugiados, por exemplo, que é uma questão que está muito em alta hoje em São Paulo. São Paulo virou uma capital brasileira dos refugiados. Então, os refugiados chegam num país, a primeira coisa que eles precisam aprender o quê? Português.
aprender a se comunicar. Então, o Gênesis ele tem aulas de português lá dentro, mas um negócio muito legal, que até chama o pessoal de casa para conhecer, Bianca. Moro em São Paulo, quero ser voluntário. Tenho 1 hora da minha semana para doar. Então, entre em contato com o Gênesis e a gente vai encontrar alguém na cidade de São Paulo que está precisando muito. Chegou agora de um país complicado, por exemplo, num contexto de guerra, está precisando muito aprender português. Então, você vai direto na casa dessa pessoa, você como adventista, você como uma pessoa cristã, você que entende que parte do seu tempo você doa também para que o reino de Deus cresça, e você vai ensinar português na casa dessa pessoa. Ah, mas eu não sou professor de português. Eles não precisam aprender, de fato, um português baseado na gramática agora. Qualquer pessoa que seja usuária da língua pode ser uma diferença na vida dessa pessoa, ensinando ela, acompanhando ela nas dificuldades. E a gente tem tido assim muitas surpresas de pessoas que chegam no país sem nenhum apoio e encontram ali no Gênesis uma pessoa que não se transforma só no influenciador, não só no voluntário, mas alguém da família dela. Isso é legal, porque o que a gente tem de mais valor hoje em dia é o quê? Aliás, hoje em dia não, sempre, né? É o tempo. Então, você doar 1 hora do seu tempo, você está doando a sua própria vida para a pessoa, porque tempo é vida, né? Tempo não é dinheiro, tempo é vida, né? Um tempo que vai, não volta mais e acabou e você só está indo para frente. E às vezes é o que você tem de mais precioso. Exatamente, que legal. Bom, está aparecendo aí na tela da galera o Facebook do Instituto Base Gênesis, é facebook.com/Instituto Base Gênesis, tá? Então tá aí aparecendo na sua tela, entra lá na página, curta, eles colocam informações sempre ali, a página sempre atualizada para você ficar em dia aí com as informações do que rola lá no Instituto Base Gênesis. Legal, né, Chapolin? Com certeza, muito bom. Tem muita gente, Bia, participando aqui, mas antes disso, até para a galera já começar a entender, Ali, é Oli ou Ali? Sempre que você vem aqui eu fico na dúvida. Cara, depende de como ficar assim o seu inglês, entendeu? Não, fica no Oli. Eu sou mais no Oli porque justamente é onde está o Oli. Né? Fica mais fácil, fica mais fácil. Na hora de procurar onde é que está o Oli, surgiu esse negócio de Oli. Mas assim, quais foram as últimas missões que vocês estiveram envolvidos aí, que o projeto esteve envolvido? Olha, depois Gênesis, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais, mas só para... No Gênesis acontece voluntariado e missão urbana todos os dias. Todos os dias lá você tem atividades acontecendo. A última no Transcultural foi em parceria com o NASP, foi essa de Guiné-Bissau, agora no meio do ano, junho de 2016. Então, só para esclarecer, tem esses projetos aqui na Sé, e aí tem os projetos que vocês fazem fora, que é o que as meninas participaram. Isso. Tem projetos que acontecem fora do Gênesis, mas não são transculturais. Tem muitos projetos, por exemplo, que acontecem na Praça da Sé, com a população da Praça da Sé. Isso acontece fora do Gênesis, mas também tem essa questão do transcultural. Esses internacionais, eles são... a duração é maior, né? No sentido de você ficar mais tempo envolvido no projeto, certo? Assim, é uma imersão de pelo menos 30 dias, né? 1 mês, né? Aí a pessoa fica lá 1 mês. E aí, então, essa última que aconteceu foi Guiné-Bissau. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar algumas fotos. Até a Mi mandou umas fotos pra gente, a Michele, e ela vai explicar um pouquinho as fotos aqui. Mas que história é essa? Vocês doam as férias de vocês? É isso? Então, quando vocês vão em missão, vão ajudar as pessoas em outro país ou em outras regiões aqui do Brasil, você doa as suas férias? Literalmente, são os 30 dias para a missão. E depois o restante do ano trabalhando e ralando. É assim desembarca às 6 da manhã para 8, tá trabalhando já no mesmo dia. Né? E a gente volta já com o pensamento de ir para a próxima. Legal. É assim também, Mi? Eu já estou planejando para ir em julho de novo. Você foi em julho agora e vai em julho 30 dias. E dessa vez eu vou levar o marido. Olha! Leva essas receitas também para lá? Não dá, né? Não dá? Porque mas ela fez. Eu fiz. Dá para trazer, né? Dá. Mas eu fiz comida lá. A gente experimentou algumas que foi muito gostosas. Foram muito boas. E o voluntariado não é só de férias, porque eles doaram as férias, mas doaram recursos. Eles pagam passagem, tudo. Geralmente até no caso, que nem o pessoal do PUC, o Pacific Union College, o Fábio Maia, lá na Califórnia, é uma universidade da Igreja Adventista, eles têm... Um lindo trabalho na parte eles de têm missões, 4 projetos mundiais, né, que é uma no Caribe, outra em Manaus todo ano, outra no próprio Estados Unidos e outra nas Ilhas Fiji, que talvez aí role a gente mostrar um pouquinho do projeto deles lá, ano que vem. Mas eles têm esse projeto, né? Então você doa as férias, geralmente com o estudante, e você tem que captar recursos também. Não necessariamente você precisa dar do seu dinheiro, mas você pode aproveitar durante o seu tempo letivo ali, geralmente os estudantes, e vão recoltar, né? Que a gente chama de recolta, vão ganhar fundos
para o projeto, né? Então é super bacana isso aí. Tem uma frase que é muito interessante, que todo mundo que está no voluntariado, nas missões, assim, gosta de usar e é bem importante. Para a gente entender que essa questão da missão não é uma pessoa, não é a minha missão, mas é a união de pessoas que têm o mesmo propósito, que são aquela unidade que a gente estava conversando. A frase é a seguinte: missões são feitas com os pés dos que vão, pessoas que vão, com os joelhos dos que ficam, dos que oram, e também com as mãos que enviam. Exato. Poxa, eu não posso ir, mas eu não posso, eu posso participar. É porque tem muita gente que fala isso, né, Bia? Eu não tenho como pagar uma passagem, eu não tenho como bancar o projeto, que geralmente você deixa alguma coisa na comunidade, né? Mas eu até achei legal ali no nosso Fala Povo do início, Bia, porque o senhorzinho lá que tem 4 filhos, os netos e tudo, a missão dele, ele falou que é família, mas o recurso que ele doa também. Ele falou, olha, eu ajudo muita gente, eu não vou especificamente na missão, mas eu ajudo financeiramente. Então, isso é legal, né, olha, porque você pode ajudar financeiramente ou você pode ir atrás de quem queira ajudar, mas não tem tempo para se dedicar a ir no projeto, mas quer ajudar financeiramente de alguma forma. Então, você responde com vou, oro ou dou. Um dos 3 aí você pode responder. Tá dentro da missão, né? Foi o que aconteceu comigo. Eu queria ir, mas eu não tinha condições nenhuma. E eu fui através de doações. Todo o dinheiro que eu consegui para a missão foi através de doações. E tem muita gente que quer ajudar. Não, total. Então, você que tem a vontade aí, quem sabe, de contribuir com missões como Gênesis e falar, poxa, eu não consigo doar o meu tempo, né? No caso, a minha ida lá, né? Eu não consigo ficar 30 dias fora, não sei, enfim, mas você pode ajudar ou orando, de fato, se comprometendo com isso, ou até financeiramente. Então, tá aí o Facebook do Base Gênesis para você conhecer um pouquinho o trabalho deles e, quem sabe, você também ajudá-los aí de alguma forma na missão. Em Bianca, ainda sobre o Gênesis, uma última coisa, se você quiser doar, o Gênesis ele tem uma proposta de auxílio aos refugiados que chegam, primordialmente refugiados da Síria, com essa guerra agora. Então, se você quer ajudar os refugiados, não tenho o tempo para dar, mas às vezes o dinheiro também nem tanto, mas os recursos ainda assim podem ser utilizados. O Gênesis ele auxilia por mês mais de 130 famílias refugiadas. Inclusive, vocês estavam fazendo o Natal de crianças refugiadas ontem, né? Uma parceria com a Oi, um grande abraço. Se tiver alguém com o pessoal da empresa da Oi eles doaram nominalmente, cada colaborador pegou uma criança, foi lá na loja de brinquedo, recebeu a cartinha, comprou, e assim foi um negócio bacana, porque muitos nem sabiam de fato que era o Natal ali, não tem muito da cultura, né? Mas receberam o presente e tal, foi um lugar muito bacana. Mas no Gênesis, eu posso doar comida, são 130 famílias atendidas e elas precisam de alimento. Leva lá alimentos não perecíveis no Gênesis. Eu posso doar fralda. Uma demanda muito grande de fralda todos os meses, Chapuinho. Fralda lá em casa também está sem demanda só tá grande, né? Exato. Conheça a realidade. Não tem uma refugiada não, mas ela usa bastante fralda, viu? Então, pode ir lá, pode doar fralda, pode doar material de higiene, pode doar alimento. Entre em contato com o Gênesis. O telefone é 21 29 26 26. Se 21, preciso 29, for... 26 26. 21 29 26 26. DDD 011. A gente vai retirar a doação na sua igreja, na sua casa aí, porque é um desafio todos os meses. Você colocar lá um pouquinho de alimento para eles, mas é uma grata surpresa o que Deus tem feito entre nós. Muito bem, ainda tem muito bate-papo para rolar. Eles vão contar da experiência deles em Guiné-Bissau. A última missão que eles fizeram foi quando? Em julho? Em julho, né? Foi em julho. A gente vai contar essa experiência daqui a pouquinho. Vamos separar algumas fotos aqui para mostrar para vocês se inteirarem do que foi feito lá, do que essa galera fez. E outra, o que é missão? O que é fazer o bem? O que Jesus Cristo deixou como exemplo aqui pra gente? A gente vai bater um papo um pouquinho mais profundo sobre o conceito de missão. Será que missão é só ir para outro país, para outro estado? Ou missão ela pode ser feita aqui? O que eu posso fazer aqui também? Missão é todos os dias ou é só um período das férias? Enfim, tem muita coisa boa para rolar aqui e, é claro, você não pode sair aqui da nossa conversa, do nosso bate-papo. Continue participando através das nossas redes sociais e, é claro, Conexão sempre oferece presente, né, Chapolin? Tem doação aqui no Conexão também, Bia. Olha só, são 2 minutinhos de intervalo. A galera não vai zapear agora não, você não vai mudar de canal. Você vai aproveitar agora, você pode pegar seu smartphone ou seu computador, entra lá, tem o nosso blog, o endereço está na sua tela, ou você vai ligar no telefone operador DDD 12 2127 3121 e você vai adquirir inteiramente gratuito o nosso estudo bíblico. Entra lá, aproveita o comercial, esse intervalinho e faz o pedido. Vai chegar na sua casa inteiramente gratuito, tá bom? A gente vai para o intervalo e volta já. Oi, Brasil! A gente está aqui diretamente na Irlanda com a Igreja Adventista de Dublin para mandar um recado para todo mundo aí.
De volta aqui com Conexão Jovem, o lugar onde você tem voz e tem vez. E é por isso que você participa aqui com a gente, porque você de fato tem voz e tem vez. A gente lê o seu comentário, o seu pitaco aqui no ar. Quero mandar um abraço aqui pro Ale Saico. Esse é o perfil aqui no Instagram. Olá, eu sou a Alessandra. Pronto, obrigada, Alessandra. Agora vi seu nome aqui, ela é de Barueri, São Paulo. Creio que missão se refere à abnegação, é dizer não pro meu eu. Você sair da sua zona de conforto e ser bênção para quem necessita. Acho que é uma declaração de amor a Deus, de dizer para Ele, eis-me aqui, Senhor. É uma forma de reflexo do eterno, seguindo os mesmos passos que Jesus fez. Oh, que isso, hein? Resumiu aqui. A Flávia Nóbrega também. Olha, eu trabalho, tenho filhos pequenos, tenho esposo e não tenho como participar de uma missão assim de 30 dias. Mas meu sonho é participar da missão da Janela 1040. Daqui a pouquinho o Ali pode até explicar o que é isso pra gente. Um dia, quem sabe, mas sou missionária aqui onde eu moro. Amo ser receptiva e fazer amizade com as pessoas que chegam no meu bairro ou na minha comunidade religiosa. Enfim, gosto bastante de fazer novos amigos. Tá aí, dois comentários aqui, né, Chapolin, através do Insta. Tem uma galera participando no Face, né? Bia, você conhece por acaso o Patrick Passos? Conheço. Patrick Passos participando aqui com a gente. Patrick. Ele se conhece também? Ele é do meu PG. Esse menino tá muito famoso. Olha só, o Patrick, ele fala o seguinte, programa especial demais esse de hoje. Fiz algumas semanas, em algumas semanas eu fiz a minha primeira missão, foi na Amazônia, e de longe foi uma das melhores experiências da minha vida. E eu acompanho o Patrick no Instagram. Eu vi também nas redes sociais. O bichinho estava empolgado, né? Com seus 19 anos ali de idade, os olhinhos brilhavam. Grande abraço para você, Patrick. E a Patrícia de Jesus, ela fala o seguinte, eu quero que vocês só dêem uma pincelada rapidinho nesse conceito que ela coloca aqui. Com certeza, fazer o bem, não importa a quem, é sempre maravilhoso. Jesus, nosso Rei, se alegra conosco. Porém, infelizmente, existem pessoas que fazem o bem esperando algo em troca. Vocês acham que rola um pouco disso na missão? Olha, às vezes pode ser uma percepção que a pessoa tenha, né? Eu vou para, mas com certeza vai se decepcionar. O Evangelho nos ensina que quando você se conhece, quando você conhece a si mesmo e quando você conhece o chamado que você tem, aí é aquela grande palavra que a gente já viu em livros, tal, que foi traduzida como amor, mas é o ágape. O ágape você faz não porque em primeira instância vai receber algo, mas porque você se conhece o que precisa, de fato, desempenhar, o que precisa fazer. Você já viu, olha, gente indo com essa mentalidade um pouquinho assim no início Já. E depois você vê uma mudança totalmente na vida da pessoa, na missão? Já, e às vezes a resposta é o seguinte, eu tinha a projeção de que a resposta seria essa. Às vezes pegou o que eu doei e nem agradeceu. Então, ou seja, tinha algo que queria e não recebeu. E eu digo para ela, você sempre vai se decepcionar, porque é com pessoas. Exato. A grande questão é que você está ajudando pessoas, você vai ajudar 100, 99 vão ficar gratas, uma vai reclamar, não ganhei o que eu queria, você não fez aquilo que eu esperava, e o que você vai fazer? Por causa disso, você vai prejudicar outras 99? De maneira nenhuma. É o conhecimento de qual é o seu papel, e não de fato que você recebe quando você o desempenha. Então, já dentro dessa questão, o que é de fato missão? Todos temos uma missão. Missão é só viajar, missão é só ir para Guiné-Bissau, missão é só você dar a volta no mundo aí, vendo quem está precisando. Uma comunidade ribeirinha, por exemplo, eu já participei de uma missão, Chapolin também em Manaus. E aí, missão é isso? Olha, o termo missão, ele é muito amplo. Tem, às vezes, até as companhias que fazem lá o seu quadrinho de missão. Então, missão é um termo muito amplo. O termo em si, o conceito do termo é aquele que é enviado com propósito. Pelo menos é o conceito do latim que vem essa palavra, né? O missionário, aquele que é enviado com propósito. Aí é fácil da gente fazer a comparação, porque nós somos enviados com propósito. Além do id, além da palavra id, lá atrás a gente encara que a missão começa lá atrás. Muita gente pensa que o termo missionário, no nosso conceito aqui, é por causa do chamado de Abraão, né? Sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Eu digo para vocês que não. Geralmente, o chamado de Abraão é encarado dessa forma, um homem que sai de um lugar e vai para o outro. Eu digo que existe um chamado muito mais forte para Abraão aí. O chamado que Deus fez para Abraão é o mesmo chamado que ele faz para nós e que caracteriza a nossa missão. Que não é sai da tua terra, da tua parentela. O chamado que Deus fez para Abraão e faz para nós e que deva ser desempenhado na nossa missão é ser tu uma bênção.
Então, se você anda para algum lugar, se você faz algo, se você promove algo para ser uma bênção para as pessoas, intencionalmente, que daí não é só fazer o bem politicamente correto, mas é produzir bênção através da sua vida, bom, no conceito de Jesus Cristo, você é um missionário. A gente não distribui bênçãos, nós temos que ser bênçãos, né? Eu acho que essa é a diferença. Você não faz missão, você é uma missão. Eu acho que todos que nascem no reino de Deus, isso é missionário. Isso aí já está... Missão, né? A gente estava comentando sobre isso, vocês podem até comentar. Missão tem a ver com identidade, né, Wally? Eu acho que quando a gente faz o bem, não é porque, eu vou fazer o bem porque tem que fazer, né? Politicamente correto, tem que fazer mesmo, porque dentro de um espaço... Minha religião pede, dentro de um espaço social, eu preciso... me destacar aqui fazendo bem, olha só que bonito, eu vou lá, entrego uma cesta e tal, tem a selfie da misericórdia, né, porque daí você entrega uma cesta e tira a selfie. E aí, assim, mais do que isso, missão é quando de fato você se parece com Jesus. Porque é isso que ele era, né? Missão pura. E eu gosto muito de uma música que até o Arautos do Rei canta, né, que ele fala, quando alguém estiver implorando, pedindo ajuda, pedindo por Jesus, que você esteja lá, né? Então, assim, que a gente seja Jesus aqui para essas pessoas que estão implorando e precisando da nossa ajuda, né? O Ali falou de chamado. O que é esse chamado? Vocês sentiram assim, estou sendo chamada para ir para uma missão? O que é isso? Como é que foi, Mi? Eu, na verdade, cantava em grupo na igreja de Moema, que eu frequento. E a gente sempre tinha projetos missionários, em asilo, orfanato, enfim. Só que eu comecei a sentir que eu deveria fazer algo diferente. Para mim, não era só mais ir em orfanato e asilo. Eu senti que eu tinha que fazer mais coisas. Só que eu não sabia como. E eu sempre pensava, eu não tenho perfil para isso, né? Como se você precisasse ter perfil. Na verdade, realmente, a gente é chamado para ser missionário. Jesus pediu que a gente levasse a palavra para as outras pessoas e fizesse a diferença na vida das pessoas. Só que, em um determinado momento da minha vida, conversando com um amigo esse ano, o Neto, que até você conhece, ele comentou de Guiné-Bissau e, naquele momento, eu senti uma coisa muito diferente. E eu comecei a pensar e eu falei, mas eu não tenho dinheiro para ir. Só que aí aquilo não saía da minha cabeça. Eu ficava o tempo inteiro pensando, gente, eu preciso ir para esse lugar, como que eu faço? E aí, quando eu falei com a Ali, eu falei assim, não tem condições. Só que aí Deus foi abrindo portas. E eu acho que, na verdade, nesse momento eu descobri que é o que eu quero fazer. Até na missão eu disse para o pessoal, eu descobri para aquilo que eu nasci. E, foi incrível isso, porque, na verdade, eu nasci na igreja, sempre ouvi falar de missão, mas, em um determinado momento, eu acho que Jesus realmente me chamou e falou, você vai ter que fazer isso. Não tem para onde escapar. Né? Que legal. Você me mandou umas fotos hoje, vamos colocar aí para a galera ver. Foi um dos últimos projetos aí, foi em Bissau, né? Aí teve atendimentos odontológicos que vocês colocaram, né? Essa foto aí a gente estava no Exército. Foi a primeira vez que foi feito atendimento no Exército de Guiné-Bissau. Eles ficaram super felizes. Uma coisa interessante sobre o Exército. A missionária que está no canto, a Silvia, ela é professora. Ela, depois que as pessoas têm atendimento médico, odontológico, elas passam ali por uma conversa e daí ela entrega uma Bíblia, ela ora. Ela pregou para o exército todo em um dia. Uau! Ela pregou de soldado a capitão em um dia. Essa multidão aí? Eram os atendimentos que a gente fazia. A foto da Silvia orando. Mas, normalmente, os atendimentos eram feitos embaixo de árvore. Não tinha um lugar exato, assim, tipo uma igreja. A gente atendia mesmo aonde dava. Esse pessoal dos desbravadores. Lá em Bissau também. Eles foram receber a gente às 4 da manhã. Foi emocionante. Olha só. A gente já começou chorando lá. E o que foi feito em Bissau? O que você... Atendimento odontológico, médico? Vocês construíram alguma coisa lá? Reformaram? O que aconteceu lá? Na verdade, a gente tinha 2 grupos, né? Onde um ficava na parte de atendimento da saúde. Então, tínhamos enfermeiros, eu como farmacêutica, a fisioterapeuta. Então, a gente atuava nessa área.
E tinha a parte também da construção de uma escola. Foi construída 2 salas de aula para acho mais ou menos uns 80 alunos. Né? Fica do lado da igreja de um bairro chamado Aeroporto. Olha, interessante. A gente trabalha com sede de educação informal. Então, às vezes, você não consegue manter uma escola com classes regulares, mas se você consegue dar oportunidade para a criança aprender a ler e escrever, já é o início para que depois ela tenha voos mais altos na educação. E a gente sempre acaba todas as atividades do dia com evangelismo. Então, dividido em várias igrejas, e quem construiu, quem atendeu durante o dia, à noite se torna evangelista. Olha que legal. Então, literalmente, o pastor só vai para olhar. E foi bem legal, porque as pessoas que fizeram o evangelismo, tirando a Silvia, que é uma pessoa mais experiente, os outros não tinham experiência nenhuma em pregação. Né? E foi bem legal, porque a gente conseguiu que 40 pessoas se batizassem. E a gente ficava no evangelismo, a noite era muito legal, ficava com as crianças, era bem divertido, mas era muita criança. No caso, a Paty tinha mais criança. É isso que a gente vê como Deus capacita, né? Porque muitas vezes aqui eu não conseguia cuidar de 2 crianças, interagir com uma história infantil para 2 crianças. Lá eu tinha 300 crianças para tomar conta. Eu com mais 2 missionários. Olha aí, já coloca as garrinhas de fora lá, num então. campo aberto de futebol com uma luzinha só. A minha igreja, o meu campo de evangelismo era num campo de futebol na terra, né, com uma luz, só para tentar iluminar, né, seguir um caminho. Sabe o que eu acho interessante? É que a gente está falando num contexto de missão e às vezes você está falando assim, entendi o que vocês fazem, vocês ajudam com atendimentos, sei lá, alguma coisa de necessidade básica, e aí vocês à noite vão lá e fazem a pregação para levar o pessoal para a religião de vocês. É isso que acontece? Não, pelo amor de Deus, pessoal. Por favor, que isso não passe pela cabeça de ninguém. Você nunca faça isso na sua igreja, em qualquer lugar. Isso é a mediocridade do evangelho. Nós não aproximamos do trabalho de uma ONG somente porque você trabalhar pelo social e você não oferecer salvação. É como você mandar essa pessoa trocar de roupa sem tomar banho. Entendeu? Trocou de roupa sem tomar banho, talvez o Chapolin já passou por isso. Sua mãe chegava, já tomou banho. Não, mas tá com roupa limpa, rapaz. Como é que você tá com roupa limpa? Vai sujar sua roupa que tava limpa. Né? Tamo junto, Chapolin, assim mesmo. Ou seja, para que a roupa nova, sendo que ainda está sujo? Quando nós fazemos o desenvolvimento humano, levando o médico, levando o professor, fazendo de fato que nós possamos atuar numa necessidade da pessoa, mas você diz, eu vou atuar nessa sua necessidade, mas eu vou te mostrar um caminho mais excelente também. Que ele não só toca na sua necessidade, mas te dá a possibilidade de alteração eterna do seu futuro. Aí você não só está trocando de roupa, mas você está dando uma boa oportunidade da pessoa tomar um banho que lava principalmente a alma. Não existe distinção entre as duas coisas, né? Entre essa mensagem de esperança que a gente tem que deixar e entre a ajuda, que a pessoa... Jesus fazia isso. Jesus primeiro supria as necessidades que a pessoa tinha e depois ela falava, segue-me. Né? A gente precisa ter esse referencial. E só, acho que aproveitando isso, Bia, você citou uma frase que é sensacional. A frase da escritora Ellen White, uma escritora que a gente acredita como inspirada na Igreja Adventista. Ela fala que todo cristão nasce no reino de Deus como missionário, para ser um missionário. E tem um comentário aqui do Alexandre Nunes que ele fala o seguinte, só cumprimos uma missão quando compreendemos verdadeiramente sua importância. Do contrário, apenas desempenhamos uma tarefa. A diferença está no que nos motiva a agir. A consciência da nossa responsabilidade ou o sentimento de obrigação. Faz sentido dentro desse... Totalmente. Povo de casa hoje está de parabéns que está escrevendo. Está inspiradíssimo. Um abraço aqui para o Alexandre. Todo mundo aí, obrigado pelo comentário. Vocês estavam preparados, mas está todo mundo escrevendo muito bem. E a gente tem muita gente participando aqui, com textões, viu? Os famosos textões aqui das redes sociais. Mas pode falar. Isso faz todo sentido. Aliás, a própria escritora Ellen White já tem uma outra frase, está no Desejar Todas as Nações, que me choca muito. O Chapolin diz assim, muitos pensam que para andar nos passos do mestre precisariam ir em Jerusalém, andar ali na beira do mar da Galileia, Cafarnaum. Ela diz, se enganam. Esses encontrarão muito mais andar nos passos do mestre entre as coxas da pobreza, nos apinhados das grandes cidades. Ela termina dizendo assim, onde haja um coração sofredor, ali está a oportunidade da representação máxima de Jesus Cristo. A motivação é algo que a gente precisa deixar aqui bem esclarecido para você, porque o Chapolin até perguntou, e aí, tem gente que vai para a missão com aquele... Né, com aquela vontade, vou ajudar, mas olha, que legal, uma oportunidade de eu viajar, uma oportunidade no seu... Sempre assim, sempre achando oportunidades de preencher o próprio ego, né?
Nós somos ser humaninhos, né? Eu acho que essa palavra ficou bem expandida aí no nosso país, né? Mas quando a gente lida com gente, é isso. A gente lida com gente, é egoísmo, é inveja, é cobiça. Inclusive aqui, a gente não é nenhum santo, não. Todos aqui são invejosos, cobiçam. Somos pecado, né? Nós não pecamos, nós somos pecado. Então, o que nos motiva de fato tem que ser muito bem pensado. Eu estou indo... Por quê? Porque eu quero me sentir... O Chapolin que fala isso, né? Que às vezes a gente é egoísta até no ajudar o próximo. Eu estou ajudando aqui porque quem é beneficiado sou eu, né? Mais beneficiado sou eu. Eu fiquei tão bem. Essa é uma frase que muita gente usa. A missão, ela beneficia mais até quem ajuda do que quem é ajudado. Exato, mas às vezes esse pensamento é um pouco egoísta. De fato, eu me fez refletir bastante. Porque você está indo para se beneficiar, mesmo que for para fazer o bem, ou você está indo simplesmente para ajudar o outro, porque isso faz parte da sua identidade? Eu estou ajudando o outro porque Cristo fez isso. Se eu sou um Cristo aqui na Terra, no sentido de ser pequeno Cristo, seguidor de Cristo, pronto, é por isso que eu ajudo. Né? Porque quando eu penso nisso, Bia e galera aí, quando eu penso que a missão ela vai me beneficiar mais do que a própria pessoa que está sendo beneficiada, se algo der errado, como você falou, se a pessoa não gosta do que eu levei, e se eu for assassinado? Se eu for assassinado, eu nem vou pensar nisso depois, né? Mas se eu for machucado, se eu for violentado, não me ajudou em nada, me mudou alguma coisa, me tornou alguém melhor, não. Mas a gente tem que pensar que pode ser que a missão vai, de repente, me trazer um benefício e tudo, mas pode ser que não traga nada de benefício para a pessoa. E mesmo assim eu continuo ajudando. Se a gente olha o exemplo de Paulo tem duas coisas que ele coloca. Ele diz assim, se você for avaliar a minha vida antes, eu tinha uma vida boa. Agora eu tenho uma vida ruim, mas é uma vida com propósito. Aí uma outra coisa que ele diz, ele chama o discípulo dele, que é um adolescente, ele diz assim, Timóteo, e ele usa só uma frase, ele diz assim, participa comigo dos sofrimentos de Cristo. Pronto, tá aí. Pronto. Conexão vai para um rápido intervalinho, mas daqui a pouquinho a gente volta aqui conversando um pouquinho mais sobre missão e você vai entender como você pode ajudar. Quem sabe numa outra região, num outro país ou aí onde você está. Como fazer a diferença no nosso ambiente, quem sabe até na sua própria casa, né? Tem tanta gente viajando aí o planeta, mas não prestando atenção nas pessoas ao redor. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais o assunto aqui sobre missão. Continue participando com a gente. Olá, gente. Gostaria de mandar um forte abraço para o pastor Rafael Aquiles e sua esposa Brenda, que estão em Eunápolis. Estou com muita saudade. E continuem assistindo Conexão Jovem e curtam a página do Insta PG Conexão. Beijo. Olha a gente aí de novo, obrigada pela sua participação. Esse é o Conexão Jovem, o lugar onde você tem voz e tem vez. Mensagens aqui chegando. Quero mandar um abraço aqui para o Gustavo, ele é de Afonso Cláudio, no Espírito Santo. E ele está dizendo aqui, eu queria saber quais são os primeiros passos para eu ser um missionário. Estou adorando o tema e tenho muita vontade de ajudar, mas o que eu faço? E aí? Como é que a gente pode ser inserido aí nesse contexto de missionários? Todo mundo pode ser, todo mundo pode fazer missão. Como é que é, galera? Olha, as pessoas fazem assim sempre essa pergunta, né? Como eu faço para ser um missionário? Vou falar pelo menos aqui 3 caminhos institucionais, depois vou falar um caminho pessoal para cada um. Aí cada um veja qual é o seu chamado mais específico aí. Bom, dentro da igreja você tem várias instituições que organizam suas missões. Você tem aí o Serviço de Voluntariado Adventista, procura lá na internet, vai ter várias vagas. As universidades, quase todas as universidades hoje, elas já participam de um programa de voluntariado. Você pode começar se envolvendo com programas de voluntariado na sua associação, na sua união aí próximo de você. Não tem nada disso, então monte não tem problema. Voluntário e missionário, é parecido? A gente tem aquele conceito que a gente já discutiu há algum tempo, né? Todo voluntário, todo missionário é voluntário, mas nem todo voluntário é missionário. Por quê? Porque missão aqui a gente está tratando do próprio crescimento do reino de Deus. E daí tem várias ONGs que vão trabalhar com voluntariado que não tocam nisso. Bom, pode até começar por lá, mas de certo tem a consciência que você representa Jesus. Então,
O UNASP tem um programa muito forte de voluntariado, os 3 campos do UNASP tem um programa muito forte. Pode conhecer lá, você vai com certeza encontrar. Ah, não sou aluno do UNASP, sou até de outro estado. Tem gente do Brasil inteiro que viaja com os programas de voluntariado do UNASP e de missão também. Quero ser um missionário de longo prazo. Se o site do Serviço Voluntariado Adventista não tem um perfil já para vaga que você acha que precisa, eu dou um nome para você pesquisar, chama Tent Makers. O Tent Makers, a gente fez um congresso agora, uns 2 meses atrás. O que é o Tent Maker? Um missionário de autossustento. Ele entende o que ele precisa fazer, ele sabe para onde ele precisa ir, só que ele não depende de finanças da instituição. Ele trabalha para se manter e para manter a missão que ele se propôs. Poxa, mas aí fica muito pesado. Não, porque Paulo era um missionário de autossustento. Paulo ele fazia tendas, aí há uma diferença em fazer ou vendia, mas ele fazia tendas e ele mudava para cada cidade. Estabelecia ali o seu comércio e tal, e junto fazia a missão. Por isso ficava um tempo lá. Geralmente os tent makers eles vão aí para uma boa parte da vida. Conheço alguns aí que já estão anos e anos e anos ali. Eu conheci um casal muito interessante que eles tinham uma pizzaria. O negócio deles era fazer pizza aqui em São Paulo. E eles se mudaram para um outro país para fazer pizza. Não vou falar o nome do país por questão de segurança e tudo mais. Mas eles já estavam... aí sim. Mas eles já estavam há 9 anos ali fazendo pizza. O interessante é que a comunidade não só aproveitava da pizza, mas como o país estava num momento muito conturbado, quando acontecia alguma coisa aí político, social, os amigos deles corriam para a pizzaria. Não eram cristãos, mas corriam para a pizzaria. Não, aqui a gente encontra paz. Nos dê a paz que você trouxe para nós. Legal. Então, aonde você estiver, com certeza você pode fazer sua missão. Ah, mas eu acho que eu não tenho muito dinheiro, muito recurso. Aproveitar a fala da Michelle, ela disse, eu não tinha recursos, mas queria ir. Deus precisa da tua disponibilidade. Se Deus precisar dos seus recursos, da sua capacidade, acredito que Ele vai estar confiando em coisas que não são muito estáveis. Muito seguras, muito seguras. Mas Deus precisa da sua disponibilidade. E aí eu digo uma frase que tanto a Michelle e a Patrícia conhecem bem. Se Deus te chama, Ele paga a conta. Uhum. Porque já aconteceu comigo, aconteceu com a Michelle, aconteceu com a Patrícia, aconteceu com tantas outras pessoas. Uhum. Já vi pessoas que tinham dinheiro e tempo e não foram para a missão. Uhum. E já vi pessoas que não tinham, a priori, nem tempo e nem dinheiro e foram. Uhum. Porque, na verdade, Deus precisa da nossa disponibilidade. Legal. Ô Mi, você, além de ter viajado para Guiné-Bissau, participado dessa missão, você participa aqui em São Paulo de projetos voluntários também, né, de ajuda ali na Cracolândia, tem um trabalho bem bacana, né? Conta pra gente como é que é, porque você não é missionária só nas férias, né? Não, inclusive agora eu entrei pro ID, que é um grupo lá da Igreja de Moema. Que é um grupo de voluntários, que é um grupo, né? de voluntários de missão, na verdade, e eles fazem missão urbana, fazem muita coisa em parceria com o Gênesis, mas também é uma oportunidade para quem quiser conhecer um pouquinho e, de repente, participar. E alguns sábados no mês eu vou na Cracolândia. Existe lá uma igreja batista, que é a Cristolândia, e eles têm um trabalho com os drogados. E é bem diferente o trabalho, porque as pessoas entram na igreja como elas estão. O pessoal da igreja vai, chama eles no fluxo, e aí eles vão para assistir o culto, e depois eles tomam banho, tem almoço, café da manhã. E há um tempo atrás eu fiquei no banho e foi bem impactante, assim, porque aí você vê que Satanás ele quer destruir de todas as maneiras os filhos de Deus. E eu vi que ali realmente é o fundo do poço. E que eu me colocar à disposição e tentar ajudar da maneira que eu posso, eu não estou fazendo mais que a minha obrigação. E é muito lindo o trabalho que eles fazem. E quem quiser conhecer, pode conhecer depois. Isso é legal também, né? Porque, vou repetir, a gente não é missionário só porque viaja ou porque faz uma missão ali num determinado período, 20 dias, um mês, uma semana, 5 dias. A gente tem que ser missionário todos os dias, né? Por isso que missão ela não cabe só num lugar. A missão ela é ali no contexto da sua casa. Chapolin, eu tenho uma missão, minha filha também é uma missão.
Os pais precisam ter isso também, a missão dos filhos, de ajudá-los também, a levá-los a Jesus Cristo ou educá-los para que eles possam influenciar outras pessoas, né? A gente tem uma missão também dentro de casa, uma missão na nossa comunidade, uma missão no nosso bairro. Você está ali frente a um instituto que é de influência também ali na Sé, onde passam 500 mil de pessoas todos os dias, né? Então, eu acho que é para deixar muito claro, né? A galera às vezes fala, não tem dinheiro, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas o que você está fazendo ali no dia a dia? Você está sendo missão ou você quer fazer missão? Né? Eu acho que é o que mais a gente quer deixar nesse programa aqui, né? Chapolin, galera. certeza. Não sei se vocês concordam, queriam complementar em relação a isso. Até né? complementando, acho que a missão, ela primeiro começa realmente em casa. Isso não tem como. Não tem como você atender fora, mas se na sua casa está tudo, né, despedaçado. E até nesse contexto, Bia, que você já falou, olha, a missão ela começa, Jesus, esse era o princípio da missão de Jesus, a gente estudou isso no livro de Lucas, né, na lição da Escola Sabatina. Ele começava de dentro para fora, né? Ele vai na sua circunvizinhança, nos seus vizinhos, e ela vai se estendendo até você alcançar o além-mar, né? Não tem como você primeiro ir para fora, sendo que no seu bairro tem pessoas necessitadas. Na sua casa tem pessoas que precisam de auxílio. Não sei se você pensa mais ou menos assim também. Às vezes a gente só não pode cair no engano de dizer que a gente vai consertar tudo aqui e depois vai para lá. Claro. Como se a missão fosse, a obra fosse nossa, né? O Evangelho não tem a ideia de conserto social. A ideia do Evangelho é que você é transformação social, mas não resolutiva. Mas você é influência positiva. Então, o que você falou é correto. Dificilmente vai ser uma bênção longe se você não é uma bênção perto. Então, se você é uma bênção perto, vá andando, porque uma hora você vai estar longe. Mas é o fluxo de ir que vai fazer com que você chegue lá. Agora, tem que ser uma bênção perto para ser também uma bênção longe. Eu pego como gancho, de fato, a gente não achar que a missão ela é nossa, né? Que é o lance da gente querer consertar as coisas, né? Aí vou lá para Bissau e agora essas crianças vão receber muito amor e aí eu vou transformar a vida dela. Assim, a gente é só instrumento. Né? Quem faz de fato é o Espírito Santo. É verdade. Né? Até no treinamento, o Ali disse pra gente que a gente não pode ir achando que a gente vai transformar tudo lá, porque senão a gente fica desesperado, a gente fala, gente... Frustrado, que não vai conseguir. Porque também em 30 dias, por mais que você faça, você não consegue fazer absolutamente tudo. Tem muito para fazer. Mas eu acho que só você se colocar à disposição, na verdade, é falar, Senhor, eu estou aqui, eu quero fazer. E aí ele vai fazer como ele bem entender, aonde ele quiser que você faça. É só você estar disposto, né? Você só o meio. As sementinhas são jogadas e ali o Espírito Santo faz o restante, né? Isso até alivia a gente, sabia? Porque tem gente que vai com uma carga, assim, do tipo... Ai, se eu não conseguir fazer isso, ai, que frustrante foi a minha missão, né? A gente tem como pressuposto na missão o seguinte, é muito mais importante as pessoas do que o resultado. O resultado é só uma projeção que eu faço daquilo que seria o ideal, o resultado do meu trabalho, o que eu produzi. Mas, de fato, se nós nos portarmos com as pessoas... O resultado numérico, o resultado material, ele se torna secundário. Uma coisa que me choca sempre é que as pessoas falam muito do tamanho do mal, do tamanho da desgraça do mundo, do tamanho da dificuldade do mundo. Mas a gente não fala muito do número restrito de pessoas que se importam com isso. Então, acho que a missão ela tem essa conscientização. Primeiro, pessoal. Não, peraí, você não pode conviver com isso e não fazer nada. Mas ao passo que pessoas vão fazendo, aí de fato a gente consegue construir algo. Mas começa comigo. E tem que começar agora. Porque se eu esperar que o outro comece, eu já renunciei ao meu chamado. E a importância também, né, Bia? Eu conversei com o Fábio Maia, não sei se você conhece o Fábio Maia, que mora na Califórnia lá. Conheço. O objetivo, a importância de você ter um projeto frequente. Porque não adianta você, por exemplo, vai para a Guiné-Bissau agora... E ano que vem você já vai para outro canto e depois para outro canto, mas você não deixa um projeto, você não deixa algo ali. Por exemplo, o Fábio, eles fazem um projeto lá na comunidade ribeirinha no Amazonas. Todo ano eles vão para lá. A diferença de um ano para o outro é pouca, mas quando você olha no longo de 10, 20 anos, alguma coisa ficou lá como legado para aquela comunidade. Então é importante isso também, a gente ter como que seria a palavra, Bia? Você que é uma pessoa mais aí culta do que eu. Essa continuidade. Continuidade, muito obrigado. Olha, isso é importante na missão. Em Guiné, essa vez vai ser a 11ª vez que eu vou para Guiné.
com o grupo. Tem o Celso, que me acompanha também, vai ser a 10ª vez dele. E tem o Pedro gente Valença, acho que também... O Pedro já foi 2 vezes, isso. Agora vai o Pedro Caron também pela 2ª vez. Que Pedrão vai, o Caron vai. A gente chama... Taca trabalho nele. Em Guiné ele tem um nome muito carinhoso chamado Carneiro Pedro. Depois você pergunta para ele por quê. Mas o que é interessante? A gente vê crianças que, desde 2011 indo, então já estão um pouquinho maior e a gente vê a influência positiva. Às vezes, algo que ensinou lá no passado sendo usado agora. Então, de fato, é ali o desenvolvimento humano. O desenvolvimento humano. Se você pensar que você vai fazer missão ao redor do mundo, o mundo é meio grande, amigo. Você não vai conseguir. Você não colhe o fruto da semente, né? Você colhe o fruto da árvore, né? E demora um tempo para ela crescer. E essa árvore não é a gente faz crescer, né, Chapolin? Essa é a grande diferença. Nós, de fato, então, somos missionários porque somos cristãos. Nós temos uma identidade e essa é a fagulha divina que há em nós desde que nascemos. Você, quem sabe... Neste momento está falando, poxa, eu quero ser um missionário, sempre quis me envolver com projetos como esse. Tenho sonho, quem sabe, tem gente que tem sonho de fazer uma viagem missionária, de auxiliar o próximo, de ter essa experiência. Não dê, quem sabe, um descrédito para esse sonho. Será que eu estou sendo interesseiro em querer ir para Bissau, por exemplo? Não, mas de fato veja a sua motivação. E o que a gente quer deixar bem claro é que você, aí onde você está, você precisa entender que você precisa ser bênção aí também. Porque se você não é bênção aí, de fato você não vai ser bênção em outros lugares, né? Tem gente que fala assim, não, aqui não tem nada para eu fazer, eu preciso viajar mesmo, eu preciso ir para outro lugar. Não é isso que o Conexão está tentando deixar aqui como grande lição, como grande aprendizado aqui para você, tá bom? Que você de fato entenda na essência o que é missão. E missão é relacionamento, missão é empatia. Primeiro, com o seu relacionamento com Deus, que é algo que você precisa nutrir, e aí, então, com o próximo. Mas você se envolvendo com o próximo, eu acho que é muito difícil você não se apaixonar pelo próximo, não ajudar o próximo e não se apaixonar por Deus, né? Porque você encontra Deus também nas pessoas, e isso é o grande impacto, né, da missão. Bom, quem fala de missão aqui pra gente é um grande missionário, né, Chapolin? Posso chamar? Pode. Nosso querido amigo, pastor Marcelo Rezende. Vai ter um vídeo bacana pra gente agora? Vai, então pode vamos rodar o VT? Vamos. Pastor Marcelo, sua dica hoje pra gente. Tudo bom, meus amigos? Um grande abraço para vocês e eu fico feliz de ter vocês aqui mais uma vez junto comigo, recebendo vocês aqui na minha casa em São Carlos para falar sobre o tema do nosso programa hoje. Hoje nós falamos sobre missão da igreja, nossa missão no mundo, a nossa missão de vida. Como é que a gente encara e deve compreender de maneira bíblica, de maneira correta, esse conceito de missão? Durante muito tempo, durante séculos, a missão da igreja esteve associada ao projeto de conquista imperial, onde os povos se tornavam dominantes sobre os outros, a cruz se levantava como símbolo dessa dominação completa. Durante muito tempo, o cristianismo foi esse braço da conquista cultural dos povos europeus sobre as civilizações menos desenvolvidas, e onde as pessoas se declaravam cristãs, elas já haviam sido completamente assimiladas pelo poder dos dominantes. Hoje nós não pensamos assim, hoje os tempos são outros, mas ainda existe um resquício desse tipo de pensamento em nós, não é? O que é evangelizar? Como eu cumpro a missão? Quando eu reproduzo no outro a minha maneira de pensar, quando o outro ele se torna um clone meu, quando o outro desenvolve a mesma forma de adorar, quando ele abraça e ele agora pratica os mesmos moldes litúrgicos com os quais eu me relaciono com Deus, aí eu posso dizer que o outro foi realmente discipulado, eu consegui cumprir a missão. Quando, na verdade, nada disso corresponde à realidade da Bíblia. Para começo de conversa, meus amigos, a missão não é minha, a missão nem sua é, a missão é de Deus. A missão é dele. Ele se propôs reconciliar o homem consigo mesmo. Paulo diz na Bíblia que ele já reconciliou a humanidade consigo por intermédio de Jesus e concedeu a nós esse ministério de reconciliação. O privilégio de anunciarmos as boas notícias de que nós já estamos reconciliados com Deus, para que o homem, dessa forma, possa viver os benefícios desse caminho que já foi aberto, dessa reconciliação que já foi realizada. Isso é evangelizar. Essas são as boas notícias. Você foi chamado para fazer discípulos. Eu fui chamado para reproduzir na vida do outro, não as minhas preferências ou a minha cultura, mas esse espírito do aluno de Jesus.
Eu sou aluno dele. E se você for aluno de Jesus, você da mesma forma vai conseguir mais gente para essa escola de vida, para aprender a reproduzir em nós o caráter dele, a maneira como ele via a vida, a maneira como ele sentia a existência, a maneira como ele servia as pessoas aqui. Isso é ser discípulo. É muito mais do que nós enxergarmos o outro como uma meta, como um número, como algo a ser alcançado, como um território a ser conquistado. Por isso, só se cumpre a missão em amor. Quando você se torna um veículo, um canal do amor de Deus ao próximo, você cumpre a missão, a sua missão de vida e a missão da igreja também. Pense nisso, viu? E coloque-se nas mãos de Jesus para você viver esse privilégio. Um grande abraço a todos, até mais. Valeu, pastor Marcelo, obrigada pela sua participação e conexão. Termina por aqui, mas a gente agradece a participação da galera do Instituto Base Gênesis, que estiveram aqui ajudando a gente a entender missão, né? Obrigada, Wally. Valeu, até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu, Pati. Obrigada pela sua participação. Foi muito legal estar aqui com vocês. E a Mi também. Mi, valeu, até a próxima. Obrigada. Chapa. Valeu, Bia. Até o próximo Conexão. Até o próximo. Tamo junto. Obrigada você aí de casa pelo carinho. Até a próxima. Quem quer faz, quem não quer, dá desculpa. What?